começar aí, ó. Se a gente tiver o quadrado da soma. Então, o que é o quadrado da soma? É você ter uma soma A mais B elevado ao quadrado. Então, veja só. Pela regra, a gente teria o que aí? A gente teria o primeiro termo elevado ao quadrado. Né? Então, o que é o primeiro termo? O primeiro termo, o A, né? Então, ficaria com A elevado ao quadrado. O produto do primeiro pelo segundo termo multiplicado por 2. Então a gente ficaria com o quê? Com A vezes B vezes 2, que me daria 2AB. E para finalizar, o segundo termo elevado ao quadrado. Então, o que é o segundo termo? O segundo termo B. Então, B elevado ao quadrado. Então, a regra para a gente achar esse produto sem precisar fazer cálculo dele seria exatamente usar o primeiro termo elevado ao quadrado. Aqui, ó, o primeiro termo sendo A ao quadrado. O produto do primeiro pelo segundo termo multiplicado por 2. Nesse caso, ó, o 2 como expoente multiplicado por A e multiplicado por B, que é o primeiro e o segundo termo. E finalizando, o segundo termo, que é o B, elevado ao quadrado. Não consigo achar a regra, pessoal. Não consigo fazer usando a regra. Faço o cálculo. O que é você ter um termo ao quadrado? É você multiplicar ele por ele mesmo, né? Então você tem um termo ao quadrado, é você multiplicar aqui 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, tá? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, se eu tenho um produto ao quadrado, ou melhor, uma soma ao quadrado, o que é que eu vou fazer? Vou fazer essa soma vezes ela mesma, tá? Então, vamos lá. Veja só, se eu botar essa soma aí. A mais B elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Ó. Como eu sei que eu tenho 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, então A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Então a gente vai fazer a multiplicação aí, tá? Dessas duas somas. Então, ó, o primeiro termo vai multiplicar pelos dois termos que estão no segundo parênteses aí. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Lembrando, eu só posso diminuir, tá, esse polinômio que eu tenho se eu tiver partes literais iguais. Tá? O A ao quadrado não tem parte literal igual nenhuma aqui, então eu repito. Esse AB tem parte literal com AB, então AB mais AB, 2AB. E o B ao quadrado não tem parte literal nenhuma igual, então repete. Então, A ao quadrado
mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Então aí a gente tem, ó, a gente conseguiu fazer esse produto usando a regra, e se eu não lembro da regra, eu uso a multiplicação. Vou dar um exemplo para resolver isso daí. Se eu tenho o seguinte, qual o resultado da seguinte operação? Então, olha só, eu tenho a seguinte operação aí e ele quer o resultado dela. Eu poderia facilmente, sabendo a regra de expressão, resolver primeiro a potência e multiplicar esse termo vezes ele mesmo, tá? Só que se eu usar a regra, isso sai bem mais rápido. Que é a regra do quadrado da soma? O primeiro termo elevado ao quadrado, né? A multiplicação do expoente vezes os dois termos. Então, 2 vezes A vezes B, né? Então, 2AB. Lembrando, o sinalzinho desse termo do meio, certo? Do segundo termo, é sempre o sinal que está. Se for soma, será soma. Se for subtração, será subtração, tá? Então segue o sinal que está aqui no meio, tá? E o segundo termo é elevado ao quadrado. Menos 2AB. Então, se eu ter 2AB menos 2AB, um positivo e um negativo, isso dá 0, né? Você corta. Então, o resultado disso daqui, A ao quadrado mais B ao quadrado. Para. E aí não dá para desenvolver mais nada porque as partes literais são diferentes.